Hoje é dia 14 de novembro, estamos a meio de novembro, e quando chega a esta altura do ano há sempre uma coisa que me irrita em Lisboa, mas eu acredito que isto aconteça um bocadinho por todo o país, que é a febre natalícia que chega às pessoas mal o Halloween passa, é Natal. Começa um dia todos os santos, dia 1 Exatamente. para a frente. Eu acho que novembro merecia um bocadinho ter o seu espaço. Eu estive na Baixa de Lisboa esta semana e queria estar a comer umas castanhas descansada sem ter luzes de Natal a piscarem na minha cara. Que já estavam a ser montadas em outubro. Não, sim. Na Praça do Comércio a árvore de Natal ainda não está completa. Quer dizer, agora se calhar até já está. Quando eu estive lá ainda não estava. Não, olha, estava completa o suficiente para no fim de semana passado eu ter de quase esbarrar contra uns turistas de bicicleta, porque aquele é o espaço em que eu faço a curva. Não, eu não consigo perceber esta... Porque depois não é só as ruas de Lisboa, é as lojas, já é Natal, em todo o lado há pessoas já a fazer árvores em casa, nada contra, eu não... Em novembro. Eu não faço parte desse grupo de pessoas, mas é uma coisa que me irrita profundamente. Eu acho mesmo que novembro merecia o seu tempo. E em dezembro montamos árvores e Pai Natais em todo o lado, sim, muito bem, mas agora novembro é uma coisa que sempre me irritou. E tu consegues fazer a perna para o político muito facilmente, claro, com uma crescente comodificação de todos os aspectos, ou seja, o que tu tens de celebrações supostamente populares que são progressivamente mais comodificadas e subjugadas aos interesses do que é o consumo. Ou seja, isto vem acompanhado do quê? Das vendas e dos catálogos de Natal e dos como é que chamam? Os adventos de chocolate. Exatamente, ou seja, é toda uma campanha construída. Sim, e no fundo não é só com o Natal que isto acontece, não é? O ano funciona quase como à volta desses calendários. Temos o Dia dos Namorados em fevereiro, em que é corações em todo o lado. Depois temos a Páscoa, coelhinhos. Depois passamos a Halloween, Natal. Ou seja, isto é um ciclo desse consumo. Até a própria, tipo, aquela ideia do tipo fall vibes, sim, pumpkin spice latte, sim. Há padrões de consumo para diferentes alturas do ano que pressupõem que tu gastes mais dinheiro em certas para te adequares ao que é entendido como o padrão de consumo adequado para aquele momento específico do ano. É verdade. Que progressivamente mais se expande, não é? Ou seja, passa do ser circunscrito a dezembro para ser dezembro e novembro. Ou seja, tudo transborda. Nós temos uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Temos uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que poderei melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Sim, e eu acho que já que estamos numa de falar destas distrações e destes enfeites, acho que também está a passar um bocadinho despercebido o pacote laboral que foi apresentado por este governo, ou seja, o anteprojeto da lei de reforma da legislação laboral, o pacote laboral, que propõe uma revisão do Código de Trabalho português com o objetivo declarado pelo governo de combater desigualdades, de valorizar salários e de modernizar os direitos laborais face à economia digital. Contudo, quando analisamos esse documento e esse texto, nós identificamos claramente muitas tensões entre o discurso de justiça social e a valorização de facto do direito laboral e a manutenção desta lógica neoliberal de flexibilizar o trabalho e por aí fora. Portanto, neste contexto, as intersindicais, a CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para 11 de dezembro, em protesto contra este pacote. A primeira desde a Troika. A primeira desde a Troika e acho que isso é importante sublinhar porque acho que mostra a circunstância em que nos encontramos. Em protesto contra este pacote, que nós vamos aqui discutir, e também queria só, antes de passar a palavra, também sublinhar, e depois se quiseres aprofundar um bocadinho essa questão, a reação de Luís Montenegro, que considera incompreensível os motivos desta greve geral,
e que não vê outra razão que não seja olhar para interesses partidários, ou seja, aquela narrativa de que esta greve é instrumentalizada. É uma conspiração E do é uma PCP conspiração. e do PS que foram derrotados nas urnas e que por isso precisam de Sim. demonstrar a sua força através da greve, ou seja, que os trabalhadores estão a ser instrumentalizados pelas centrais sindicais controladas pelo PCP e pelo Uma sala PS escura. para fazer mal ao governo de Luís Montenegro, que também é muito irónico porque retira a agência desses próprios trabalhadores que aparentemente são completamente irrelevantes para esta equação e são completamente dominados e subjugados aos interesses de outrem, não têm vontade própria e as condições da sua exploração não são algo Não lhes diz respeito. não são algo que eles sentem, ou seja, ainda por cima é completamente descredibilizador do que as pessoas acham ou não deixam de achar. Mas eu gosto de fazer um exercício que é olhar para para o programa eleitoral da AD em maio e para as 2 páginas de um total de 277 que reserva ao trabalho, esse assunto menor, tendo em conta que a maioria da sociedade portuguesa nem é composta por trabalhadores, são tudo empresários, tudo Sim. entrepreneurs. CEOs, por aí fora. Exatamente. E para além daquela coisa de praxe que tem de existir, o impacto de alguns, é por isso que eu tenho o tablet aqui, é porque eu estou a olhar para o programa da AD, se estiverem a ver em vídeo, está aqui o programa da AD. O impacto de alguns elementos do regime de segurança social e dos apoios sociais que podem, em determinadas circunstâncias, precaução verbal, desincentivar a participação no mercado de trabalho e na valorização profissional têm de ser corrigidos com vista a incentivar o trabalho e a justiça social. Ou seja, para além daquelas notas que no trabalho eles têm de deixar, existem aqui umas sanguessugas subsídio-dependentes que andam aqui a lacrar com o RSI, que se eu não estou em erro são 232 euros, 242 euros e 23 cêntimos. Para além desta nota há aqui pessoas que não trabalham, que nós temos de incentivar as pessoas a trabalhar, que é uma nota clássica da direita. Nós depois temos uma série de platitudes bastante engraçadas, como por exemplo, um trabalhador não pode ser pobre, ponto de exclamação, e por princípio não deve ter um rendimento inferior ao apoio público de uma pessoa que não trabalha. Ou seja, continuamos com estas notas e começamos a sentir isto. Mas a frase que eu acho verdadeiramente relevante é esta de que o governo não decreta salários, mas cria as condições para ter objetivos realistas e ambiciosos para a evolução dos salários em Portugal. E é verdade, o governo não decreta salários. Tabela o salário mínimo, pode tabelar um salário máximo, esse não é o caso, não se discute salário máximo, mas tabela salários mínimos. Mas realmente o governo não diretamente não consegue influenciar os salários, mas consegue através das medidas. E é engraçado, porque as 100 medidas do pacote laboral estão completamente ausentes do programa do PSD em maio. E não podemos achar que isto é à toa, que é inusitado, porque claramente que é algo que tem uma motivação política bastante clara. Ou seja, não são nestas 2 páginas que vocês vão encontrar as 100 medidas que compõem o pacote laboral, mais de 100 medidas que compõem o pacote laboral. Aliás, até eu vou encontrar mais, que é mentiras, que é para além da desonestidade de não anunciar, não submeter uma mudança ao Código Laboral enorme. Porque aí entra a questão do respeito ao eleitor, não é? Eu não acredito que toda a gente que votou na AD tivesse previsto este não, ninguém podia prever porque ele não foi anunciado. Se não é anunciado, eu acho que também há a questão do desrespeito ao próprio eleitor da AD, que votou num partido que não anunciou estas mudanças. Ou seja, é um programa que não é sufragado. Mas o meu ponto nem sequer era esse. O meu ponto é que, para além disto, nós temos instâncias particulares em que há mentiras. Em que há, objetivamente, mentiras. Como, por exemplo, há uma das medidas que a AD anuncia, ou uma das metas. Eles chamam-lhes metas. De um total de 1, 2, 3, 4... 5, 6 metas para o trabalho, eles anunciam 6 metas. Uma delas, por exemplo, é subir o salário para os 1.100 euros até 2029, que é uma medida nem sequer ambiciosa, é ofensiva, pouco ambiciosa, porque é ofensiva ao ponto de que, quando chegarmos a 2029, 1.100 euros vão ser inferiores ao salário mínimo que nós temos neste momento por causa da inflação. Mas a medida que eu quero chamar a atenção é reduzir a população com contratos a termo. Eles afirmam que querem reduzir, diminuir a precariedade,
é uma coisa de que falam muito, e reduzir a população com contratos a termo. E a minha pergunta é, como é que nós podemos reduzir a população com contratos a termo se depois passam medidas, ou estão a tentar passar medidas, que aumentam a extensão desses mesmos contratos a termos de 3 anos para 4 anos? Ou seja, criam um clima de precariedade profunda. Ou seja, podem dizer, mas em mais um ano estamos a criar mais segurança às pessoas. Eu contra-argumento e digo, estão a pôr as pessoas em mais um ano de precariedade. As pessoas a viverem numa incerteza em que não conseguem planear a sua vida, porque não sabem se passado 4 anos vão poder, não vão ter emprego e vão ficar um ano desempregadas. E a minha pergunta é, como é que nós construímos um futuro enquanto sociedade, quando as pessoas não sabem se, por exemplo, conseguem ter filhos, porque não têm uma garantia económica que vão ser capazes de manter uma vida familiar daqui a 4 anos? Como é que as pessoas conseguem pôr um empréstimo numa casa para começar a sua vida se não sabem se daqui a 4 anos vão ser capazes de comprar manter esse empréstimo, pagar as prestações, porque pura e simplesmente vivem nessa incerteza. Ou estudar, por exemplo. Como é que eu por exemplo, estou a trabalhar, hipoteticamente, estou a trabalhar há 20 anos, quero fazer um doutoramento ou uma pós-graduação para uma especialização que vai valorizar o meu trabalho e vai beneficiar o global das pessoas, da empresa onde eu estou inserido. Eu vou gastar esse dinheiro nesse doutoramento, esse tempo nesse doutoramento, se depois sei que eu não vou conseguir pagá-lo, se daqui a um ano, com sorte, estou no desemprego. Não. É criar uma profunda atmosfera de precariedade que, ainda por cima, aumenta ou incentiva o aumento dos contratos a termo. Ou seja, é uma mentira deliberada o que está aqui. Uma contradição óbvia. Eu acho que também é importante realçar outro ponto deste pacote, que eu acho mesmo que é preocupante. Eu acho que quando Luís Montenegro diz que não compreende os motivos desta greve, eu acho que Luís Montenegro compreende muito bem, mas quer fingir que não percebe, porque eu acho que este pacote laboral é, acima de tudo, intencional. Eu acho que não podemos considerar que isto é um ato de ingenuidade que está aqui a ser feito. Eu acho que isto é mesmo esta tensão entre a retórica de diminuir a precariedade, mas ao mesmo tempo incentivá-la. Eu acho que é intencional, eu acho que é mesmo a tirar areia para os olhos das pessoas. Eu acho que uma das medidas que é mesmo preocupante aqui é a questão dos despedimentos por justa causa. Ou seja, o Governo propõe eliminar o mecanismo que existe, que no fundo acaba por proteger as pessoas que são despedidas por justa causa, como a obrigatoriedade do empregador apresentar provas desse despedimento, a obrigatoriedade de ouvir testemunhas e por aí adiante. O Governo quer acabar com esta obrigatoriedade. Ou seja, na prática, o que acontece aqui é que os patrões passam a poder despedir as pessoas com base apenas na sua versão dos factos e não há qualquer oportunidade de defesa dos empregadores. E o que é que acontece aqui? Quando nós permitimos que este tipo de coisas aconteçam, aliás, isto foi uma discussão que já existiu, esta questão da constitucionalidade dos despedimentos por justa causa, é uma questão que já foi discutida, e quando nós estamos a permitir que estes despedimentos sejam feitos apenas com base no empregador e não na versão também do trabalhador, nós estamos a desequilibrar profundamente a relação laboral a favor do patronato. Nós estamos a ir rebuscar, como eu estava a dizer, isto já foi uma questão discutida, estamos a ir rebuscar inconstitucionalidades e estamos a transformar a questão dos despedimentos por justa causa, que por vezes tem sim legitimidade, mas estamos a transformar isto num cheque em branco para abusos completos de poder só despedir as pessoas porque sim. Porque a partir do momento em que não há uma obrigatoriedade de testemunhas e de provas, é um livro aberto para os patrões fazerem o que bem entenderem com os seus empregados. Eu acho que isto é muito, muito, muito perigoso e é uma das bandeiras vermelhas, digamos assim, deste pacote. E remover, e nesse enquadramento, por exemplo, remover a reintegração após um despedimento ilegal, essa deixar de ser uma opção do trabalhador. Ou seja, a empresa pode, depois de ter sido reconhecido em tribunal que este foi um despedimento ilegal, o trabalhador pode não ser reintegrado. Ou seja, o trabalhador podia defender ser reintegrado e essa não ser uma opção e é apenas e recebe apenas uma indemnização. Mas a verdade é que quando nós estamos a falar de pessoas que trabalham e não dos grandes empresários e sei lá, daquela classe média alta de administradores
que conseguem saltar de um emprego para o outro, a verdade é que voltar para o lugar de trabalho após o despedimento ilegal, por muito desconfortável que isso possa ou não possa ser, há uma garantia de segurança financeira e uma garantia para a vida das pessoas que conseguem continuar a fazer a vida, que uma indenização, por simplesmente, não faz. É uma solução não é uma garantia de segurança. Mas há outras medidas. Sim. Quando falamos, por exemplo, desta proposta de reduzir a população em contratos a termo, que vão diretamente contra isso, uma das que eu acho mais centrais é, por exemplo, a ideia do outsourcing, que é basicamente antes, ou até agora, se estas medidas forem passadas, era ilegal fazer um despedimento coletivo ou fazer um despedimento por extinção de postos de trabalho e depois contratar uma empresa no espaço de um ano que prestasse esses serviços, mas mais baratos. Isso agora deixa de ser ilegal, ou seja, uma grande empresa, a Mel já não existe, uma Altice, uma Nós fez isso, podem despedir 200 trabalhadores, 300 trabalhadores e depois contratar uma empresa que presta exatamente os mesmos serviços, mas mais baratos. Para além de ser ou seja, arranjar trabalhadores com contratos muito mais precários, que recebem menos, com menos segurança, face a trabalhadores com muito mais garantias e muito mais poder de reivindicação. Isto é catapultar as pessoas para a precariedade, não é flexibilizar nada. Tanto os que foram despedidos como os que foram contratados através do outsourcing. É profundamente injusto para quem é despedido, mas também é profundamente precário para quem é contratado nestes termos. Por exemplo, outra questão do pacote é a questão do banco de horas individual, ou seja, a partir deste novo mecanismo que quer ser recuperado, o que acontece é que podemos aumentar o tempo de trabalho até 2 horas por semana, ou seja, passarmos das 40 horas semanais para as 50. Ou seja, mais uma vez, em nome da modernização e do ajustamento do trabalho à nova economia e etc., nós estamos a transferir o poder das leis, porque a limitação de quantas horas é que se pode trabalhar por uma semana é limitado a partir legalmente, e nós estamos a passar essa responsabilidade para os trabalhadores e para as próprias empresas, o que vai permitir horários muito mais irregulares e uma pior qualidade de vida laboral para as pessoas, porque o que acontece aqui é que se as pessoas precisam de mais estas 2 horas, se calhar vão se submeter a isso, mas a questão que eu coloco é se as pessoas não deviam estar protegidas precisamente de não precisarem de trabalhar 10 horas por dia. Isto é completamente desumano. Uma pessoa que trabalha no centro de Lisboa e que vive num subúrbio como Odivelas, Amadora, por aí adiante, que demora 1 hora a chegar ao trabalho, se entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, ainda vai ter 1 hora de caminho, 1 hora de caminho para voltar. Nós estamos a submeter as pessoas a dedicarem metade das suas 24 horas ao trabalho. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Nós estamos, lá está, a recuperar esta lógica que temos de esticar o tempo de trabalho conforme as necessidades da empresa, ignorando completamente quais é que são as necessidades das pessoas que trabalham. É a ideia de ilusão da escolha, no fundo. Sim. Ou seja, que nós nos viramos para as pessoas e dizemos: vocês são senhores de vocês mesmos, e se querem ter mais dinheiro na mesa no final do dia, se querem ter menos dinheiro no final do dia, trabalham X horas ou trabalham, ajustam-se, têm a liberdade de escolher os horários que têm e a quantidade de tempo que trabalham. Sim, não é uma coisa imposta. Exato, porque não é imposto. Ou seja, mas no fundo o que nós estamos a falar é de uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade porque, ao não dignificar as pessoas com um salário base que é digno, que permite fazer uma vida, que permite ter uma vida com qualidade, com momentos de lazer, de ócio, o que nós estamos efetivamente a fazer é a dizer: olhem, tu tens uma escolha, mas efetivamente não é uma falsa escolha, porque as pessoas depois na prática como não têm esse mesmo salário digno, são obrigadas a trabalhar mais tempo do que fariam de outra forma. É aquela ideia esta liberdade de movimento que nós supostamente temos num sistema capitalista. Acho que é o Richard Wolff que fala disso. E diz: eu posso ir a Paris amanhã. Eu tenho a liberdade de me levantar e ir a Paris amanhã. Com sorte, se houver voos, consigo sair agora do estúdio e ir apanhar um voo e estar em Paris daqui a umas horas.
Mas a realidade é que eu tenho mesmo essa liberdade. Eu não tenho, na prática, eu não tenho essa liberdade porque eu não tenho dinheiro ou eu não tenho capacidade financeira para a exercer. Ou seja, é uma falsa liberdade. E o que nós vemos com este sistema neoliberal... Exato, o que nós vemos com este sistema neoliberal é que cria uma ideia de liberdade em que as pessoas parece que têm muito mais flexibilidade para fazer o que querem, mas que na realidade não têm, cria falsas liberdades. Eu acho que até é interessante pensar no próprio efeito, a nível psicológico, que isso tem nas pessoas, porque é a tal ideia da autoexploração. Ou seja, a este ponto, a vitória do neoliberalismo é quase fazer com que as pessoas se explorem a si próprias, no sentido em que já estão em condições de exploração, mas como não há, por exemplo, esta medida é um exemplo óbvio, que as pessoas têm, de facto, 8 horas para trabalhar, mas se quiserem podem trabalhar estas 10, ou seja, é passar esses olhos para as pessoas para depois poder mandar o típico argumento de mas ninguém os obriga a trabalhar 10 horas, isto é uma coisa que fazem porque querem. Ou seja, é a tal lógica de para eu ter esta liberdade toda que é tão falada e tão vendida, eu tenho de fazer por isso e tenho que me explorar. Por isso, apesar de não me ser necessariamente imposto através de meios legais, mas sim através de todo este mindset que é criado à volta. E também, já que estamos a falar de horas e por aí adiante, eu também queria falar de outra medida, e depois passo a palavra para ti, que é a limitação daquilo que é o direito de recusar trabalhar aos fins de semana, até à data, até hoje. Quem tiver filhos com menos de 12 anos ou filhos com deficiência, podia recusar trabalhar à noite, aos fins de semana e aos feriados. O que o novo pacote laboral dita é que esta flexibilidade que existe e que está consagrada por lei agora deve passar a ser ajustada às necessidades da empresa e à natureza das funções do trabalhador. Ou seja, na prática isto é uma anulação daquilo que era o direito de recusa que até agora existe. Ou seja, as pessoas passam a ter o interesse do seu patrão ou da empresa onde trabalham sobreposta à sua dinâmica familiar e à sua vida pessoal. Eu acho que isto é um completo não querer saber da esfera pessoal das pessoas. Este governo gosta muito de falar da família e da família para aqui e da família para ali, mas se realmente houvesse uma valorização das famílias, se calhar isto era uma coisa que não era levada para a frente. Eu não consigo entender como é que querem que uma pessoa que tem um filho de 5 anos deva talvez poder trabalhar aos fins de semana, tendo em conta as necessidades da empresa e as naturezas da sua função e não estar protegida para o poder recusar. Eu acho que isto é completamente absurdo. Não sei o que é que tens a acrescentar. Há outra medida que também está presente no programa eleitoral da AD, que na prática é uma mentira, e que fala dos trabalhadores independentes e, por exemplo, dos estafetas das diferentes plataformas de entrega de comida e de carros, TVDs, que aqui está descrita como continuar o processo de convergência dos direitos à proteção social dos trabalhadores independentes, cuidadores informais e ainda novas formas de emprego, trabalhadores nas plataformas digitais e formas remotas e trabalho remoto para empresas externas com o regime de trabalhadores por conta de outrem, no que diz respeito à proteção no desemprego, doença, parentalidade ou reforma. E, de novo, mais uma mentira. Quando o governo, neste momento, propõe uma lei que deixa de criminalizar os patrões que não prestam declarações à segurança social em relação ao trabalho doméstico, ao trabalho na construção civil, ao trabalho na agricultura, ou seja, trabalho precário. Ou seja, como é que nós podemos supostamente dar uma proteção social a estas pessoas se simultaneamente desresponsabilizamos os patrões e removemos todas as amarras que os impedem de aprofundar a sua exploração? Não é uma coisa que é um contrassenso total. Relativamente aos trabalhadores das plataformas, eu acho que é algo bastante interessante, porque há outra lei que basicamente o que vai fazer é eliminar a possibilidade de ser assumido um vínculo contratual de um contrato de trabalho entre as plataformas
Ubers, Glovos, Bolts, etc. E os trabalhadores de estafetas. E o que é que estes trabalhadores de estafetas passam a ser? Removem-se as proteções todas, porque não são reconhecidos como trabalhadores, e passam a ser empresários. São unipessoais, são empresários que estão a prestar serviços a uma outra empresa, supostamente com uma grande liberdade para escolherem as viagens que aceitam, para escolherem as horas a que trabalham, os dias em que trabalham, mas depois isso não é a verdade, porque o que nós temos são plataformas que voluntariamente criam o que, se nós formos falar em termos teóricos, é um exército de reserva, ou seja, intencionalmente sobrecarregam a plataforma de pessoas e depois fazem-nas licitar sobre o preço da corrida, ou seja, temos aqui o condutor A, ele dá 5 euros para esta viagem, mas o condutor B já dá 3, então o condutor B vai ficar com a corrida. E criam um modelo de autoexploração, de uberização das pessoas, em que supostamente elas são os senhores da sua própria vida, conseguem desenhar os seus próprios futuros, têm liberdade para trabalhar quando querem, quanto querem, para ajustar às suas contas do mês. Mas a realidade é que nós estamos a criar um sistema de profunda precariedade, de profunda exploração, em que depois temos situações como, e que foram muito popularizadas em Lisboa, condutores a dormirem na bagageira do carro, que depois vão conduzir e rodam em esquema de cama quente entre a bagageira e o lugar do condutor. Sim. E agora o problema são as pessoas que estão a fazer isto porque claramente não têm outra alternativa, ou é o sistema que está construído intencionalmente para permitir que isto aconteça, para conseguir extrair o máximo de mais-valia possível. É isto que está em causa com este pacote laboral. Não é a flexibilização e a liberdade supostamente que estas pessoas vão ter. Não é. É uma falsa liberdade, é a construção de uma... Porque este pacote laboral existe inserido num contexto. E num contexto económico em que, a partir do momento em que essa dignidade não está garantida, a flexibilidade vai sempre depender dessa exploração e vai ser sempre uma relação quase mútua entre essas duas dimensões. Eu acho que é completamente absurdo pensar que este pacote laboral tem sim esses objetivos quando está inserido no contexto em que está. Com o tipo de economia que Portugal tem, com o tipo de trabalhadores que Portugal tem, eu acho que Luís Montenegro e todo o governo vivem talvez em Nárnia e se calhar não estão nesta realidade. Ou então, como tu dizias, e que é o que eu também concordo, há uma intencionalidade por trás disto e há esse tal objetivo de poder retirar o máximo possível. Porque, no fundo, e há uma reflexão aqui um pouco extensa que eu quero fazer, é que este exercício de criação o que está a fazer não impacta... Porque é que o Luís Montenegro... ou qual é que é a crença de Luís Montenegro? É que esta greve geral não vai ter qualquer efeito, porque vão ser só os trabalhadores sindicalizados, que são cada vez menos, que vão aderir a esta greve, porque os outros trabalhadores não vão entender verdadeiramente o que é que se está a passar, porque estas medidas não são como, por exemplo, no tempo da Troika, em que nós temos corte de salários, ou seja, coisas muito claras. Não, nós estamos a falar de medidas que vão aumentar a insegurança e a precariedade dos trabalhadores, que vão sim afetar os seus salários, mas não vão afetar os seus salários para a semana diretamente, vão afetar os salários indiretamente. E o que o Luís Montenegro espera diz, a economia está a crescer, os salários estão a aumentar, matuto e meia, mas os salários estão a aumentar. Diga-se também que os salários crescem, mas são os mais baixos da União Europeia, crescem a um nível mais baixo, e as pessoas não vão para a rua reclamar. Mas o que acontece quando as pessoas não vão para a rua reclamar é que estas leis passam. E cria-se efetivamente o que é um exército de precários, em que as pessoas têm cada vez menos capacidade reivindicativa, porque vivem em situações cada vez mais difíceis, em que se têm de submeter a condições de trabalho cada vez mais desfavoráveis, o que faz com que não consigam reivindicar. Depois também há uma data de leis que nós podemos falar sobre o ataque à organização sindical, impedindo a reivindicação das pessoas e fazendo com que a situação se agrave progressivamente, para que seja cada vez mais difícil, ou para que se extraia cada vez mais riqueza de trabalhadores progressivamente mais empobrecidos. Isto é a economia do suicídio, porque uma economia precisa de consumidores e de trabalhadores. Mas essa é outra história.
Não sei se tens alguma coisa ainda para dizer, porque eu queria fazer uma reflexãozinha. Eu queria só apontar mais uma medida que se calhar não é tanto na linha que nós estamos a falar, mas eu não podia deixar de sublinhar esta questão. Nós, a semana passada, estávamos aqui a falar da saúde e da Ministra da Saúde e dos seus progressivos ataques às mulheres, e eu acho que neste pacote laboral tem, por exemplo, medidas como as que eu estava a falar da limitação do direito de recusa a trabalhar ao fim de semana, vão afetar mais as mães e etc, mas há uma que é mesmo flagrante, que é a questão da revogação do artigo sobre o luto gestacional. Nós tínhamos o artigo 38 do direito laboral, que assegurava 3 dias de falta justificada e remuneradas em caso de luto gestacional. E o que eu acho que este artigo já por si era insuficiente, porque eu acho que isto não tem sequer em reflexão o custo de passar por uma situação destas a nível emocional, físico, etc, e tudo o que isso implica para a vida de uma mulher e de uma família. E o que este governo faz é, em vez de reforçar este direito, o governo escolhe eliminá-lo, dando menos proteção às mulheres e às famílias que são afetadas por este tipo de perda. Mais uma vez, então, estamos perante insensibilidade, discriminação contra as mulheres, como na questão da amamentação, de culpabilizar vítimas, por aí adiante, e mais uma vez estamos a subordinar a dignidade das pessoas à competitividade e à produtividade. Eu não sei como é que alguém pode achar que é possível uma mulher perder um filho e, se isto acontecer uma terça-feira, na quarta-feira ter de ir trabalhar, porque senão não consegue pôr comida na mesa. Eu acho que isto é profundamente desumano. E queria também sublinhar esta revogação. E se calhar agora... E a maior perversidade dessas medidas é que nós conseguimos fazer a leitura de que as medidas não existem claramente por si mesmas. Existem para servir, de certa forma, como pavão, para andar à frente dos olhos das pessoas, para atirar areia aos olhos das pessoas, para ficarem muito indignadas com estas medidas e ignorarem outras, ou seja, são ainda mais perversas porque o seu efeito é para além do entendido, ou seja, é muito mais pôr estas pessoas na linha de fogo para uma manobra eleitoralista, para uma manobra de comunicação, muito mais do que a medida em si. Sim, só que eu acho que o problema... Isso, sim. O problema é que são coisas que se manifestam na prática na mesma. Por mais que seja um espetáculo de luz... Mas não era isso que eu estava a dizer. Sim. O que eu estava a dizer era que estas medidas são tomadas não porque são relevantes para o programa do governo, mas porque sabem que vão... Ou seja, são ainda mais perversas por isso. A ideia que eu estava a dar era que reforçar a particular dissonância cognitiva destas pessoas, que é, ok, nós agora vamos fazer um alarido e um barulho muito aqui, não importa qual é que é o custo humano deste barulho, para as pessoas não prestarem atenção. É desvalorizar completamente que estamos a falar de pessoas e que não é um espetáculo de luzes. Sim. Agora então, se calhar fazes a reflexão que estavas a pensar e depois passamos para as reflexões. Porque o que isto me deixou, o pacote laboral me deixou a pensar bastante, é numa ideia do Eric Hobsbawm, do historiador, que ele fala no livro dele, no grande livro dele, na grande obra dele sobre o século XX, que acho que é a Era dos Extremos, que é o conceito do medo. E que eu acho que é bastante central para termos qualquer discussão séria sobre o que é que está a acontecer agora quando falamos, por exemplo, do direito laboral. E basicamente o que ele diz é que após a Segunda Guerra, a razão pela qual nós tivemos estados sociais grandes e estados sociais fortes que gastavam com as pessoas era que o medo estava colocado de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, a classe dominante tinha medo do proletariado e não o seu inverso. Porquê? Porque com o exemplo da União Soviética à porta, era muito claro o que é que ia acontecer se continuasse numa ideia de laissez-faire, capitalismo laissez-faire, de desregulação total, de maximizar a exploração das pessoas. Ou seja, o exemplo ali estava claro. E mais do que ter o exemplo do lado, tinha um valor simbólico muito importante para os trabalhadores, que era
conseguiam perspectivar um futuro alternativo em que essa exploração não era real, ou seja, havia uma organização, a concertação social era muito incentivada e a organização sindical era muito reforçada, o que forçava uma data de concessões que eram retiradas não pela suposta benevolência destes capitalistas, mas porque eles estavam com medo de perder tudo, e entre perder tudo e serem completamente expropriados e fazerem algumas concessões, construírem habitação pública e saúde, uma coisa era menos pior do que a outra. E o que acontece a partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, é o desaparecimento desse ideal e o desaparecimento da força e da organização com ele. E lentamente o medo desaparece e depois aparece ao contrário. Ou seja, a partir do momento em que a alternativa deixa de estar ali do lado, as pessoas começam ou seja, o capitalista perde o medo em relação ao que é que pode acontecer, e aí que o modelo neoliberal, que já se vem afirmando com a decadência da União Soviética, ganha cada vez mais força, cada vez mais pujança, cada vez mais inércia. E o que nós estamos a ver aqui é claramente isso, a inversão do medo para as pessoas que são individualizadas ao máximo, em que o coletivo é eliminado, e que as pessoas têm de agir por si próprias, negociar por si próprias, e têm medo de um sistema que lhes proporciona cada vez mais insegurança, cada vez mais dificuldades, e aí têm muito menos capacidade de agir. E, se quisermos, a forma como reganhamos estes direitos é impondo esse medo à classe dominante. Acho que isto é muito central. E isto não se cinge única e exclusivamente ao Estado Social, a direito laboral e a coisas semelhantes. Nós podemos fazer um argumento muito credível, que já foi feito por muitos historiadores, em relação à luta antirracista nos Estados Unidos e à luta decolonial, em que essas concessões foram atribuídas nos Estados Unidos, por exemplo, muito por causa do enquadramento que a União Soviética fazia do racismo dos Estados Unidos. Ou seja, essa pressão, essa contramedida proporcionou muita mudança. Se nós quisermos, o que o Hobsbawm diz é que nós estamos neste momento numa altura em que os capitalistas deixaram de ter medo do proletariado e por isso estão dispostos a fazer o que não estavam antes, porque de novo não era a sua benevolência que motivava o Estado Social, mas o seu medo de perder tudo. Sim, eu concordo perfeitamente com tudo o que tu disseste, e eu acho que apesar desse medo estar invertido, eu continuo a acreditar muito na questão do poder popular e na força que isso pode ter e como esse medo pode ser novamente reinvertido. Portanto, agora passando um bocadinho às reações a este pacote laboral e à greve que surge em reação ao mesmo. Pronto, tudo o que nós tivemos aqui a enumerar mostra que estas reformas tocam em direitos sensíveis, em direitos fundamentais, que subordinam as pessoas à natureza das suas funções ou às empresas em que trabalham, em que os desequilíbrios entre o patronato e o empregado estão completamente reforçados e cada vez mais aprofundados. Portanto, assim, num apanhado, este pacote laboral acaba por representar a normalização da precariedade e não a sua diminuição, porque o trabalhador, tecnicamente e formalmente, pode até continuar a ter algumas proteções, mas esta atualização causa uma realidade em que se trabalha mais sem necessariamente ter mais voz. A voz é completamente mutada e o trabalho é reforçado. E se me permitires só fechar, eu acho que nós estamos numa situação em que a política deste governo é uma espécie de Robin Hood ao contrário. Ou seja, tira aos pobres para dar aos ricos. Nós temos... e aos ricos não é ao empresário médio, não, é aos muito, muito ricos, porque nós temos propostas no Orçamento de Estado que vão reduzir o IRC em 1% e 1% tem um impacto quase nulo nas pequenas empresas.
O 1% que é retirado do IRC tem um impacto brutal nas empresas em que 1% é imenso, certo? Ou seja, também... são borlas claramente que são feitas às grandes empresas, não são ajudas às pequeninas, como isto está a tentar ser enquadrado. E essa questão específica também põe em causa à custa do quê? Porque esse 1% tem uma dimensão muito real e estamos a falar mesmo de muito dinheiro. Eu sei que 1% parece retorno, mas é muito dinheiro. Que depois, eu disse isto a semana passada, essa diminuição do IRC de 1% podia ser dinheiro que ia ser investido na melhoria da vida das pessoas e dos serviços públicos. Mas não, é este tipo de política que Sim, está a ser e eu tenho feita. aqui os 5 maiores bancos, vi isto numa compilação na internet. Os 5 maiores bancos arrecadaram 3,65 mil milhões em lucros nos primeiros 9 meses do ano. A Galp fez 973 milhões de euros em lucros até setembro. A Sonai aumentou 38% a sua receita para 200 milhões até setembro. Este governo governa para quem? É que eu acho que essa é a questão aqui. É que se nós estamos a tirar aos trabalhadores e colocá-los numa situação progressivamente mais precária, a dar estas grandes borlas fiscais a estas empresas, o governo está efetivamente a fazer o trabalho de quem? Porque isto é, se quisermos pensar num bolo e cortarmos umas fatias, o que nós estamos a fazer é tirar de uns e a pôr noutros. Isto é o Robin Hood ao contrário. Sim, há claramente um posicionamento. Face a este pacote, como nós já tínhamos dito, foi então convocada uma greve geral para 11 de dezembro e houve quase todos os candidatos presidenciais tiveram reações e coisas a dizer sobre esta greve. Os candidatos à esquerda, Jorge Pinto, Catarina Martins, António Filipe, têm essencialmente uma posição favorável à greve, apoiam-na e veem a sua legitimidade. Depois temos António José Seguro, também um suposto candidato à esquerda que apela apenas ao governo para retomar o diálogo, para poder evitar esta greve geral, ou seja, quando nós queremos evitar que esta greve aconteça, nós estamos, no fundo, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que não reconhecemos plenamente a sua legitimidade, porque a este ponto, como tu estavas a dizer, é a primeira greve geral desde o tempo da Troika e se está a haver uma necessidade de se fazer outra é porque de facto as circunstâncias assim o exigem. Portanto, António José Seguro, ao ter esta reação, acho que se posiciona um bocadinho, apesar de não se querer posicionar, acho que transparece bastante. Não vamos desrespeitar os trabalhadores. Se os trabalhadores estão dispostos a fazer greve, e fazer greve significa perder dinheiro, perder salário, não estão a fazê-lo porque é muito divertido. Estão a fazê-lo porque há uma necessidade e uma preocupação social que transcende qualquer objetivo tático ou político de partido A ou partido B. Nós estamos a falar da vida das pessoas. Mas eu acho que o que é mais significativo no que o António José Seguro diz não é isso, é aquela frase é um assunto dos partidos, não é um assunto do Presidente da República. Isto não é uma frase de um Presidente de esquerda. Eu tenho muitas discordâncias com os candidatos de esquerda que não são aquele que eu apoio e de certo que vamos discutir isso. Agora, António José Seguro não pode ser considerado no campo da esquerda, porque ele não se considera do campo da esquerda, porque lhe perguntaram diretamente e ele disse não. E só voltou atrás quando houve um problema. E se eu sinto que tenho de voltar atrás para dizer alguma coisa é porque eu não era quando comecei. Ou seja, António José Seguro não é um candidato de esquerda, ponto. E depois um candidato de esquerda, se formos falar em termos de políticas concretas, não é um candidato que se opõe a uma greve geral. Uma greve geral, depende do contexto de uma greve geral. Mas certamente não é um candidato que é favorável a um pacote que destrói os direitos dos trabalhadores. Não pode ser considerado um candidato de esquerda moderada e esquerda moderna, como ele diz, ou de esquerda, revolucionária, radical e maluca, como supostamente seria o oposto, não sei. Mas a verdade é que não pode ser considerado um candidato de esquerda e não tem esse mérito. Eu acho que as consequências também do posicionamento de António José Seguro são o suicídio da sua própria campanha. Porque, ok, eu não sou de esquerda, eu sou um eleitor, eu olho para António José Seguro que não é de esquerda. Se eu sou de direita, eu vou votar em Luís Marques Mendes, eu vou votar em Gouveia e Melo. Se eu for mesmo de direita, eu vou votar em André Ventura. E se eu votar contra os meus próprios interesses, vou votar em João Coutinho de Figueiredo. Agora,
eu não vou votar em Gouveia e Melo, se eu for em Gouveia e Melo, em António José Seguro. Se eu for de esquerda, eu olho para um candidato que diz que não é de esquerda, eu não vou votar no candidato que diz que não é de esquerda. E depois nós sabemos que António José Seguro não é popular com as bases do PS, por simplesmente. Nós sabemos que dentro da própria cúpula do PS houve uma data de dirigentes que tiveram de incluir uns sacos para apoiarem António José Seguro, porque não havia outra alternativa e eles precisavam de ter um candidato. Ou seja, o apoio e a base social de António José Seguro é qual? À esquerda não existe. Ao centro também. O centro não existe. À direita também não. Esta ideia de centro também é muito engraçada. É aquela coisa do estiverem a ver em vídeo. Eu estou aqui à esquerda. Isto está em espelho. Eu estou aqui à esquerda. Olha eu andar para o centro. Ou olha eu andar para o centro. Não estou a andar para o centro, estou a andar para a direita. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é o ponto mesmo do centrismo em si. Até que ponto é que... Porque o centro não existe porque as condições políticas são profundamente voláteis, ou seja, Exatamente. O centro hoje não é o centro amanhã, o centro em 1974 certamente não é o centro hoje, ou seja, o centro não é uma ideologia política, peço imensa desculpa. Sim. E o António José Seguro se posicionar nesse dito cujo centro, Exato. O que está a fazer é não estar a captar nenhum dos lados, tendo em conta o número de alternativas que existem, tanto à esquerda como à direita. Eu também queria realçar aqui a reação de João Coutinho Figueiredo à greve geral e também falar um pouco sobre a campanha dele, que ele considera que é demasiada coincidência esta greve geral ser convocada quando o governo é de direita, e isto também foi algo dito por Hugo Soares. Eu acho que eles são uma dupla que têm muito em comum e tiveram os dois um momento de gênio. Primeiro, isto são afirmações que são pura e simplesmente mentira. Não é universal que as greves gerais tenham acontecido sempre em governos de direita. Houve no tempo do Guterres. Exatamente. E depois é a questão de, se a direita produz este pacote laboral e ataca desta forma os direitos dos trabalhadores e faz neste momento pontual como faz historicamente, se isto é uma das linhas orientadoras do seu pensamento, eu não sei como é que estes senhores esperam que as pessoas não tenham um sentimento de revolta e de agência contra isso. Eu acho que Coutinho de Figueiredo, ao fazer isto, está mais uma vez a tentar culpabilizar os partidos de esquerda, porque ele também fala da questão de ter muitas dúvidas desta greve não ser uma questão partidária e instrumentalizada. Portanto, isto é mais uma tentativa de retirar o peso da vontade de greve destes trabalhadores e culpar os partidos à esquerda para se poder beneficiar a si próprio e ao seu partido e à sua ideologia. Sim, contra os posicionamentos da direita, eu honestamente não tenho a dizer muito, são os posicionamentos que seriam expectáveis dos políticos da direita. O de André Ventura é especialmente engraçado, porque ele é simultaneamente candidato a presidente e líder do maior partido da oposição. Ou seja, tem aquela coisa do não pode responder, porque quando Luís Montenegro põe o PS no saco dos grevistas, automaticamente faz com que o pacote laboral tenha de ser passado com André Ventura, e nós sabemos quais é que são os interesses do partido e dos apoiantes, dos grandes apoiantes, dos financiadores do partido de André Ventura, e por isso é aquele meme do Spider-Man a apontar para muitos lados. Sim. Mas efetivamente o que está a posição de André Ventura é bastante engraçada exatamente por isso, porque ele não pode responder, mas na prática não me espantava se o Chega votasse com o pacote laboral e ele não pode responder porque assume duas funções ao mesmo tempo. Pronto, eu concordo com isso, não vale a pena também estarmos aqui a escavar na reação dos candidatos de direita, porque no fundo é expectável. Quis só destacar aquela porque acho que esta falácia que anda a ser circulada, tanto da instrumentalização da greve como do só acontecer em governos de direita, achei particularmente curioso. Mas agora, falando de presidenciais especificamente... Sim, o cabo, não é mesmo? Sim. De presidenciais, falando agora no particular... eu acho que um tema que eu queria trazer para cima da mesa e que é um tema importante, que tem sido amplamente discutido, é a questão de termos 4 candidatos de esquerda, discutivelmente 3, mas oficialmente e o que se diz por aí é que existem 4. António Filipe do Partido Comunista, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, Jorge Pinto do Livre e António José Seguro do Partido Socialista.
mais uma vez coloca-se a questão de quais é que são as consequências de termos 4 candidaturas à esquerda, porque nós vimos também uma divisão da esquerda, por exemplo, nas autárquicas e no que é que isso resulta para a Câmara de Lisboa especificamente. Portanto, quais é que podem ser as consequências de nós termos 4 candidatos à esquerda numas eleições presidenciais em que, e faço só este reparo, nós estamos a votar numa figura em que o poder vai estar concentrado, nós estamos a votar num órgão representativo. Portanto, passo a palavra para ti. Eu acho que a situação é muito diferente da Câmara Municipal de Lisboa. Para começar, porque só havia dois candidatos e porque havia 2 projetos que, a meu ver, são completamente dispares. Um era de continuidade com o que o PS fez na Câmara durante os anos em que lá esteve e o outro não era. Mas eu acho particularmente interessante esta conversa, porque o que era dito nas autárquicas já não é dito em relação às presidenciais. Nós temos a candidatura de António Filipe a ser anunciada, se eu não estou em erro, no início de julho, ou seja, dia 5, se eu não estou em erro. Foi o primeiro candidato à esquerda a oficializar a sua candidatura. Eu estou a descartar António José Seguro para esta reflexão. E depois sucedem-se 2 candidaturas que argumentam que supostamente são para a unidade à esquerda e que são contra o sectarismo e que não são para fazer uma prova de vida do partido. E esta posição, atenção, é a minha, só para deixar isto claro, é a minha e apenas a minha. Qual é a lógica se nós argumentamos que isto não é por exemplo, se a candidatura de Catarina Martins não é uma candidatura para fazer a prova de vida do Bloco de Esquerda, que está numa situação muito grave e muito séria, então é para quê? Porque supostamente, se fosse para servir a esquerda, nós queríamos ter um candidato bastante agregador, com uma capacidade de mobilizar o voto, e que eu acho que francamente é António Filipe, pela sua experiência, pela sua experiência, pelo seu posicionamento. Agora, mas não é só a meu ver, não é só este problema do isto não é para... Temos esta conversa de sectarismo, mas depois só funciona para uns lados. É, por exemplo, a candidatura do LIVRE, que para mim é completamente bizarra, porque a pergunta é, eu sei quem é. Eu, aliás, já tinha lido um livro de Jorge Pinto antes dele ser o eco-republicanismo no século XXI, acho eu. Ele já tinha publicado um livro antes de ser eleito pelo LIVRE, sequer. Mas a questão é, quem é que sabe quem é que é o Jorge Pinto? Isto é uma eleição muito pessoal, muito personalizada. Quem é que sabe quem é que é o Jorge Pinto? Ele está a servir para quê? Para além de representar os interesses do LIVRE e não esta ideia de vamos ter um candidato à esquerda agregador. Não, serve para pulverizar. E depois, ainda por cima, faz uma coisa bastante interessante, que é anular a sua própria candidatura quando começa a dizer que vai apoiar António José Seguro. E a questão é, se eu quiser votar em António José Seguro, eu voto em António José Seguro. Eu não vou apoiar o Jorge Pinto para depois votar no António José Seguro. Até do ponto de vista tático, isto parece-me um erro enorme, porque mesmo que essa fosse a intenção e a leitura política do Jorge Pinto ou do LIVRE de que vamos criar uma candidatura para causar momento e tração para depois apoiarmos outro candidato e assim conseguirmos agregar uns votos para apresentar um candidato que na visão deles é à esquerda. Mas se essa fosse a ideia, não podem anunciar isso no início da campanha, porque anulam o seu efeito. Qual é que é o interesse de eu apoiar um candidato que já disse que vai conceder em favor de outro? Sim, para não falar do... Acho que é um desrespeito para com os eleitores. Do próprio timing em que Jorge Pinto apresentou a sua candidatura, que foi quase antes do fim da apresentação das candidaturas. Parece que foi completamente uma coisa feita em cima do joelho. E depois houve aquela história toda das primárias do LIVRE, que supostamente era para escolherem um candidato amplo. Não entendo. O LIVRE e as suas polémicas com primárias. Eu genuinamente não entendo. Esta conversa do sectarismo à esquerda, da divisão à esquerda. Mas depois... Eu acho que nestes momentos e nestas conversas do sectarismo é que se vê que há alguns setores da esquerda que perderam um bocadinho esta visão da esquerda como um projeto comum e cada um olha mais para o seu próprio projeto do que olharmos para a bigger picture da coisa. E nas presidenciais eu concordo com o que tu dizes. Eu acho que António Filipe, seja pela sua experiência, seja
pelas próprias medidas que ele transmite, que tem de facto um real potencial agregador à esquerda. Eu acho que nós não temos de olhar e que não tem anticorpos, ou seja, António Filipe é muito respeitado, foi por isso que foi Presidente da Assembleia da República. Quando era necessário, quando foi da eleição de Aguiar Branco e quando havia o problema para a eleição de Aguiar Branco há 1 ano, há 2 anos, ou seja, há 1 ano. Ou seja, isto não... Eu acho que é genuinamente é respeitado na comunidade política, é respeitado pelos eleitores, tem uma presença e tem um projeto, ou seja, não tem anticorpos. Eu acho que... E foi mais nesta linha que eu comparei um bocadinho estas eleições com as autárquicas, que é no sentido em que António Filipe não é um candidato exclusivamente para pessoas que são do PCP. Eu acho que isto é muito importante. Tal como João Ferreira não era um candidato apenas para pessoas do PCP. São pessoas, tanto um como o outro, com esta capacidade de transmitirem visão e confiança aos vários setores da esquerda. E eu acho que as outras candidaturas, tanto a de Catarina Martins como a de Jorge Pinto, ao se virem afirmar e construírem-se por cima desta, acabam por anular um bocadinho o potencial agregador que essa candidatura tinha. Eu acho que é um bocadinho um tiro no pé da esquerda. Eu sei que a ideia não é supostamente aquela do ele chegou primeiro, por isso ele tem o direito. Mas eu acho que a partir do momento em que há uma candidatura que é posicionada e é uma candidatura forte, se a prioridade for fortalecer a esquerda em vez de a dividir, com sorte tentar fazê-la chegar a uma segunda volta, isso passa não pela divisão, mas passa por engolir uns sapos e ser capaz... Ainda por cima, no momento político em que nós nos encontramos, em que a esquerda acabou de ter a sua maior derrota parlamentar desde o 25 de Abril, está profundamente enfraquecida, perdeu câmaras, está em inferioridade numérica no Parlamento. Eu não percebo como é que não há uma convergência ou uma tentativa de convergência. E acho que é uma convergência muito mais fácil do que, por exemplo, nas autárquicas seria. Sim. Ou seja, acho que o projeto nas autárquicas implicava... estar associado a um PS que fez passar os orçamentos de Carlos Moedas, que começou a turistificação da cidade de Lisboa, que já se estava a fazer sentir e não fez nada para o travar, e que depois se apresentou sem ser capaz de se distanciar dessa mesma candidatura e com propostas que muitas das vezes eram muito pouco mobilizadoras. Ou seja, acho que há uma diferença muito grande de um lado para o outro. E eu não queria, nem de perto nem de longe, que este programa estivesse a tomar uma posição unilateral em relação ao apoio de um candidato, mas parece... Nós não falámos sobre isto, não é? Mas parece que é isso que está a acontecer. Mas a reflexão que eu tenho em relação à esquerda é esta. Deixem-me também, já agora, fazer uma crítica à campanha do António Filipe, que é horrível nas redes sociais. Genuinamente lastimável nas redes sociais. Mas podemos diagnosticar um problema. E se há uma coisa que o Partido Comunista Português precisa de entender é a comunicação nas redes sociais. E eu acho que isto ainda é mais extremado na campanha do António Filipe, porque eu acho que, apesar de uma campanha que eu acho que não é bem feita nas redes sociais do PCP, que acho que, por exemplo, está a anos-luz do Bloco de Esquerda, acho que houve mudanças significativas nos últimos tempos. Mas a campanha de António Filipe parece um retrocesso na posição das redes sociais, porque acho que não entendem uma coisa fundamental, que é: nós não pomos conteúdos que nós fazemos noutros sítios nas redes sociais e esperemos que eles se ajustem às redes sociais. Nós temos de fazer uma leitura e entender a linguagem das redes sociais e posicionar-nos em função disso. Sim, eu acho que isso é... E por exemplo, o trabalho do Zohar Mamdani em Nova Iorque é um exemplo claro do que é uma presença nas redes sociais que faça sentido. Claro que isso tem de ser ajustado ao contexto nacional português, e no caso do António Filipe, o António Filipe não é um rapper de 34 anos, ou seja, as mesmas coisas não vão funcionar, como é mais que evidente. E o próprio eleitorado do PCP também não é tão jovem como, por exemplo, o eleitorado de Nova Iorque. Há diferenças. Mas acho que mesmo assim... Provavelmente é quem tem a chance de construir a candidatura mais agregadora, se for dado o espaço para isso. No entanto, acho que tem um grande buraco, que é as redes sociais, que é um sítio em que cada vez mais a política é feita e não pode ser ignorada. E o que eu sinto é que está a ser deixada para segundo lugar, e isso pode provar-se bastante detrimental depois na contagem dos votos.
Se calhar para fecharmos esta parte do programa e depois passarmos às sugestões culturais, eu queria só falar de uma questão que eu acho que é importante nesta parte das presidenciais, que é a questão da revisão constitucional. Ou seja, há muito este alarido agora que o João Coutinho Figueiredo já falou, André Ventura também, da questão da revisão constitucional. E basicamente o que acontece é que a Assembleia da República aprova as alterações constitucionais e a partir do momento em que nós temos uma Assembleia maioritariamente de direita é possível que isto seja uma realidade, por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, e depois de aprovado esse texto final é enviado para o Presidente da República, que o promulga, ou seja, não o pode votar, mas tem de avaliar a sua constitucionalidade. Eu acho que neste contexto, especificamente a nível parlamentar, um candidato de esquerda, apesar de se calhar ser uma realidade distante, porque todas as sondagens, apesar de eu não dar a importância que eu acho que as sondagens não têm que ter essa importância, eu acho que neste momento político é algo difícil de acontecer, mas acho que poderia ter importância por garantir o cumprimento da Constituição de 76 e das conquistas sociais e democráticas de Abril, por servir de contrapeso a esta maioria parlamentar à direita, que no fundo, se levar esta revisão constitucional para a frente, vai acabar por rever e eventualmente talvez reverter alguns direitos fundamentais. Portanto, eu acho que é muito triste quase ver esta separação da esquerda quando o momento exige que se faça ao contrário. Não sei se queres fechar o assunto para depois passarmos para as sugestões. Eu acho que sim, que terminamos também, já não temos imenso tempo, por isso Exato. Provavelmente faz sentido terminar, sim. Então, queria não, começa tu. Eu começo? Ok, então eu vou sugerir um livro que comprei na Feira do Livro, nesta última que houve em Lisboa. Aliás, o meu irmão ofereceu-me, obrigada David, que se chama O Estado Capitalista e as Suas Máscaras, que é um livro de António Ávila Nunes, que é professor universitário e é militante do Partido Comunista Português, e basicamente este livro é uma leitura densa, porque é um livro muito técnico, que faz uma análise crítica do funcionamento que aquilo é do Estado sobre aquilo que é um sistema capitalista, e mostra como é que a ideologia e as instituições muitas vezes estão ao serviço de grandes interesses. Eu acho que, especialmente tendo em conta a primeira parte do programa, isto é um livro que quando é lido há muitas pontes que se podem fazer, e muitas das questões que nós estivemos a discutir aqui estão precisamente discutidas lá. Portanto, esta é a sugestão que eu deixo, e agora queria saber qual é a tua. Eu queria recomendar um livro que eu tenho na sala do lado e que me esqueci de trazer porque senão eu estava a mostrá-lo aqui, que é Oportunidade ou Maldição, a Indústria do Turismo em Portugal, da Ana Drago e da Mariana Mortágua, que fala sobre a indústria do turismo em Portugal e faz uma análise, começa com uma análise histórica do turismo, problematiza a questão do turismo, faz a questão de que se temos ou não turismo a mais, e acho que é uma reflexão muito importante no Portugal de agora, na dependência que a nossa economia tem do turismo e dos efeitos nefastos que o turismo tem tido na nossa sociedade e na forma como molda as relações sociais. É uma leitura que eu recomendo bastante e que, com sorte, ainda terá uns desenvolvimentos neste programa no futuro. Pronto, então terminamos assim. Obrigada e até à próxima. Um abraço.